Bem, pessoal, beleza, vamos lá. Como é que vai ser a sistemática da nossa aula hoje? O processo do trabalho, a gente encerrou conteúdo sobre competência na Justiça do Trabalho. Vimos tudo aí que tinha que ser visto sobre competência. Irlânia, se é a terceira ou a quarta aula, eu não estou lembrado, ó, se é a terceira ou a quarta. Não sei te dizer. Pois a gente confere aí, ok? Pois é, a gente entra agora numa parte mais prática do processo do trabalho. Então, a parte mais prática, uma parte que é melhor de ser estudada. A gente viu que incompetência não dá para você estudar só por lei seca. Se você for estudar competência por lei seca, pelos artigos da Constituição, por algum artigo da CLT, é quase certo de você errar todas as questões, porque não tem como, porque a análise jurisprudencial ela é muito importante. Então, a gente viu que no conteúdo sobre competência, o que predomina é o quê? A leitura da doutrina e o principal, a leitura de jurisprudência. E isso eu enviei tudo para vocês, tudo que tem de mais atual aí de jurisprudência com relação ao conteúdo de competência da Justiça do Trabalho. E a gente entra agora no assunto sobre procedimentos na Justiça do Trabalho, que ele é bem mais prático. Então, você, pela leitura da lei seca, que são poucos artigos, são poucos dispositivos, uma breve leitura da doutrina, que também é pequena, inclusive, aquele mesmo resumo de competência, eu fiz um já, e já está pronto, vou enviar para vocês hoje, sobre os procedimentos no processo do trabalho. O procedimento sumaríssimo e o procedimento sumário. Já está pronto, vou enviar para vocês. Então, ficou bem objetivo, bem resumido. Acho que umas 6, 7 folhas de leitura e você já mata a matéria, ok? Então, vou compartilhar aqui os slides com vocês. Nossa aula hoje não vai ser demorada, vai ser rápido, tá? Deixa eu puxar aqui. Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo aí pelo áudio. Eu paro e esclareço com vocês. Galera, vamos lá. Procedimentos no processo do trabalho. Pessoal, no direito processual do trabalho, toda vez que você protocolar uma petição, protocolar uma reclamação trabalhista, ele vai seguir aí um procedimento. E existe no processo do trabalho três formas, três hipóteses aí, três tipos de procedimentos. E a gente pode chamar também de ritos. Você vai achar, quando estiver lendo na doutrina, ou estiver lendo qualquer material, assistindo vídeos, vão falar ou de procedimentos ou de ritos. Eu prefiro falar procedimento. Mas está correto os dois termos, procedimento sumário, ou rito sumaríssimo, rito ordinário, etc. Ok? Então, primeira pergunta aqui, o primeiro questionamento que eu trago para vocês. O procedimento, então, seria uma forma de competência dentro da Justiça do Trabalho? No caso aqui, competência em razão do valor da causa, porque o que distingue qual vai ser o procedimento adotado, utilizado dentro da Justiça do Trabalho, vai ser um único critério, que é um critério quantitativo, referente ao valor da causa. Então, o procedimento sumário, ele vai acontecer quando tiver aí a causa um valor de até 2 salários mínimos. Procedimento sumaríssimo, com causas de 2 a 40 salários mínimos, e o procedimento ordinário com causas acima de 40 salários mínimos. Então, fica aquela pergunta, seria uma competência em razão do valor da causa? O pessoal mandando mensagem aqui, deixa eu ver o que é. Tá travando, pessoal? Pessoal, se tiver alguém travando,
Aí, por gentileza, eu vou pedir para você, você sai e entra novamente na sala. Às vezes resolve, tá ok? Então vamos lá. Pegando aqui, continuando aqui com o nosso raciocínio. Seria uma competência em razão do valor da causa, você escolher entre um dos procedimentos, dos ritos, em razão do valor da causa? Não. Os ritos, os procedimentos, eles são inerentes ao processo do trabalho, mas não tem nada a ver com a competência. Então, ainda que exista que seja matéria de ordem pública, não dá para você escolher qual vai ser o seu procedimento, se é o sumaríssimo, se é o ordinário ou se é o sumário. Você vai entrar com a sua reclamação trabalhista e, a depender do valor da causa, vai ser, de forma aí absoluta, ingressar em um desses procedimentos. Então, se a sua causa é de 2 a 40 salários mínimos, o procedimento obrigatoriamente deverá ser procedimento sumaríssimo. Se a causa é até 2 salários mínimos, procedimento sumário. E causas acima de 40 salários mínimos, procedimento ordinário. Pessoal, parece muito simples, parece muito fácil, mas as provas, as bancas de concurso público e a FGV, no caso da prova da OAB, gostam muito de questões tratando sobre os ritos e sobre os procedimentos, principalmente aqui o rito sumaríssimo. Então, dentre esses três ritos, sumário, sumaríssimo e ordinário, qual é o que cai mais? Eu costumo dizer que despenca nas provas de concurso e da OAB. Procedimento sumaríssimo. Ele, além de ser o procedimento mais utilizado dentro da Justiça do Trabalho, é o procedimento que tem mais situações assim específicas dentro da legislação que a gente precisa saber, que vocês vão aprender hoje na nossa aula, ok? Então vamos começar tratando sobre o procedimento sumário. Então, procedimento sumário, ou, como alguns falam, aí o dissídio de alçada. Você deve lembrar o quê? Procedimento sumário com causas até 2 salários mínimos. Procedimento sumário, ele não tá previsto, estabelecido aí na CLT. Está previsto no artigo 2º dessa lei que eu coloquei para vocês, lei número 5.584 de 1970. Uma parte da doutrina tem entendido que o procedimento sumário ele foi abolido aí por conta da inclusão do procedimento sumaríssimo dentro do processo do trabalho, ok? Isso não é permanente, não é majoritário. Então, entende-se que o procedimento sumário ele está prevalecendo ainda. Então, não é majoritário que o procedimento sumário foi revogado por conta do procedimento sumaríssimo. Porque a lei que incluiu na CLT o procedimento sumaríssimo não revogou essa lei 5.584 de 1970. Então, para fim de prova, aqui de forma didática, o que é majoritário, entendido pela doutrina, e é o que está vigente também na legislação processual da Justiça do Trabalho, é que existem sim 3 ritos, 3 procedimentos: sumário, sumaríssimo e também o procedimento ordinário. Tranquilo? Então, é admitida a definição do valor da causa de ofício pelo juiz. Então, o valor da causa para ser no procedimento sumário tem que ser de até 2 salários mínimos. E o juiz, no dia da audiência desse procedimento sumário, ele pode definir o valor de alçada. A lei diz que o juiz pode, de ofício, pegar o processo, analisar qual é esse pedido e definir o valor de alçada, definindo essa alçada de até 2 salários mínimos e, por conta disso, também definindo o procedimento sumário a ser percorrido dentro do processo do trabalho. Então, aquele processo de conhecimento, né, lá na vara do trabalho vai seguir o rito do procedimento sumário. Se o valor for fixado em até 2 salários mínimos e definido o rito procedimento sumário, a parte terá o direito de impugná-lo em audiência ao aduzir suas razões finais. Então, qual que é o momento para que a parte ela possa aduzir
uma impugnação com relação a esse valor de alçada definido pelo juiz. O juiz definiu o valor de alçada de até 2 salários mínimos, definiu o procedimento, que é o procedimento sumário, e uma das partes quer aduzir e quer impugnar esse valor de alçada. Qual que é o momento processual para isso? No momento que ele for aduzir as suas razões finais na audiência. Então, está lá na audiência, no momento das razões finais, ele pode aduzir aí e impugnar o valor de alçada perante o juízo. O que acontece se ele impugnar? Seria uma forma de um recurso frente ao valor definido de alçada pelo juiz. O que acontece? Se o juiz mantém o valor, caberá pedido de revisão no prazo de 48 horas. Então, preste atenção no raciocínio. Chegou na audiência, o juiz definiu a alçada, definiu em 2 salários mínimos, procedimento sumário, rito sumário. Definidos os 2 salários mínimos, a parte, nas razões finais, pode impugnar esse valor de alçada. Se impugna esse valor de alçada, quem vai decidir de forma imediata vai ser o juiz. Se ele acolhe essa impugnação ou se ele não acolhe. Se o juiz acolhe a impugnação, significa que o valor da causa será maior e será em outro rito. Ele passa a colocar aquele processo para ser processado, o seu trâmite, no rito adequado, ou no sumaríssimo, ou no rito ordinário. Okay? Se o juiz mantém, não. De fato, esse valor aqui está no valor de alçada entre 0 e 2 salários mínimos. Vou manter no procedimento sumário. O que pode acontecer? Cabe um pedido de revisão num prazo de 48 horas. Então, existe um prazo de 48 horas a partir dessa decisão do juiz sobre o valor de alçada, que é um pedido de revisão desse valor. Quem vai julgar esse pedido de revisão? O presidente do TRT. Olha como que é estranho essa legislação, a legislação aqui de 1970, né? É bem estranho. Eu não sei se isso tem se aplicado aí no meio do Poder Judiciário. Assim, quando a gente milita na Justiça do Trabalho, a gente não vê muito disso aqui. Mas, enfim, é o que está na lei e é o que precisa ser estudado, ok? Então, faz esse pedido de revisão. Qual que é o prazo para esse pedido de revisão? 48 horas depois que o juiz mantém o valor de alçada. O pedido de revisão vai ser direcionado ao presidente do TRT, com a petição inicial lá da reclamação trabalhista e a ata de audiência. Não vai possuir o efeito suspensivo e esse pedido deve ser julgado também no prazo de 48 horas. Tranquilo, pessoal? Então, rememorando aqui, juiz define de ofício o valor de alçada. Chegou no momento da audiência. Na ocasião das razões finais, a parte faz o quê? Se ela quiser, ela pode impugnar esse valor de alçada. Se a parte impugna o valor de alçada, o juiz pode acolher ou não. Se o juiz não acolhe, ele mantém o valor de alçada, mantém aquele procedimento. O que cabe aí? Um pedido de revisão em um prazo de 48 horas. Feito o pedido de revisão, dentro desse prazo, lembrando, prazo preclusivo, com preclusão temporal, se ele perder o prazo, não pode mais ser revista, ser pedido ou requerido essa revisão. Esse pedido vai ser direcionado ao presidente do TRT com petição inicial e ata de audiência e vai ter que ser julgado também no prazo de 48 horas. Esse pedido de revisão não possui um efeito suspensivo do processo, ok? Estou explicando isso aqui para vocês, pessoal. Estou trazendo esses balões aqui, coloquei as cores aí para forma didática aí para vocês identificarem. Mas isso aqui está tudo nos incisos do artigo 2º da Lei 5.584 de 70. É todo muito um estudo da própria Lei Seca de como se define esse procedimento, ok? Se o pedido de revisão é acolhido, ocorre o que? Alteração do valor da causa. Se o valor for superior a 2 salários mínimos, modifica-se o procedimento. Modificou o procedimento, o processo vai correr normalmente de acordo com o rito
adequado a partir da modificação e a partir da arbitração do novo valor de causa. Ok? O resumo dos depoimentos é dispensável, devendo constar na ata a conclusão do juízo quanto à matéria de fato. Então, passando essa fase aqui da questão do valor de ofício definido pelo juiz, do valor de alçada e também esse pedido de revisão, se o processo se mantém no procedimento sumário, na hora da sentença, o juiz ele vai o quê? Ele vai poder dispensar os depoimentos e vai constar na ata somente a conclusão do juízo quanto à matéria de fato. Então, quando você está numa audiência trabalhista, a gente percebe o quê? Se você vai para uma audiência civil, na vara estadual civil, processo civil, a gente percebe que tudo está sendo gravado. A pessoa fala, tudo fica gravado. Quando o juiz vai decidir, ele vai, escuta, visualiza novamente as gravações das testemunhas, das partes, etc., e decide. No processo de trabalho, tudo é digitado na ata de audiência. No procedimento sumário, a lei diz o quê? Que o resumo desses depoimentos ele vai ser dispensável, devendo constar somente a conclusão do juízo quanto à matéria de fato, ok? Sentenciado, quando o juiz sentencia no procedimento sumário, a regra é que essa sentença ela é irrecorrível, ok? Então, muito cuidado com isso. A regra é que sentença de processo de reclamação trabalhista no processo do trabalho sobre o procedimento sumário, essa sentença em regra, ela é irrecorrível. Qual que é a única exceção? Se a matéria versar sobre questão constitucional, ok? Então, se o processo trata de matéria constitucional, se na sentença o juiz ele colocou alguma situação, alguma matéria constitucional, caberá um recurso diretamente ao STF. O nome desse recurso é o recurso extraordinário. Então, no procedimento sumário, no processo do trabalho, só cabe um tipo de recurso extraordinário. Somente se na sentença for discutida matéria constitucional. Então, a regra é que sentenças no procedimento sumário, no processo do trabalho, são irrecorríveis. Professor, poderia caber um embargo de declaração? Cabe também embargo de declaração. Embargo de declaração não se entra no mérito, não sei se vocês já estudaram no processo civil, mas se aplica da mesma forma dentro do processo de trabalho. Você vai entrar quando tiver alguma obscuridade, uma omissão, um erro material para se corrigir naquela sentença. Não necessariamente vai se adentrar ao mérito do processo. Então, caberia embargo de declaração e cabe, se a sentença falar de matéria constitucional, cabe também aí um recurso extraordinário. Tranquilo? Esse aqui é o rito sumário ou procedimento sumário. A gente tem aqui duas súmulas importantes sobre o procedimento. Não se aplica alçada em ação rescisória e em mandado de segurança. Então, mandado de segurança, ação rescisória correm pelo rito ordinário, procedimento ordinário, ok? Professor, quando se fixa essa alçada, esse valor da causa, qual que é, como é que eu posso falar, a referência da data para se definir o valor da alçada? Aqui a gente tem a súmula número 71 do TST, que diz que a alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de seu ajuizamento. Beleza? Então, súmulas 365 e súmula 71 do TST também. Vale a leitura, são importantes aí para no estudo dos procedimentos. Tranquilo, pessoal? Procedimento sumário. Perguntas, alguma dúvida? Deu para entender? Vocês compreenderam como que funciona? Vocês prometem que vão ler? Pelo amor de Professor, Deus. Oi, pode colocar novamente aí o slide para mim anotar a súmula? a súmula. Isso, Um é a 71 sim. e a outra é a 365. Obrigada, professor. Nada. Professor, Oi. sobre essa súmula 71,
é, essa data do ajuizamento. Quer dizer que quando eu vou ajuizar a ação, quando eu, eu litigar, o juiz já vai fixar o valor da causa na É primeira a audiência? referência para o valor da alçada, né? Então, 2 salários mínimos em 2000, por exemplo, hoje a gente está em 2020, então o valor de 2 salários mínimos é diferente do valor de 2 salários mínimos de 2019. Então, pode ser que você entre, por exemplo, em dezembro de 2019 com a reclamação trabalhista e tem audiência em janeiro, em fevereiro, já mudou o valor. Eu reclamei para você, e vai mudar também o valor de alçada. Okay? Então, para ter uma referência com relação a esse valor de alçada, é na data do ajuizamento. Tranquilo? Deu para entender? Professor, Oi. o senhor pode explicar de novo a primeira súmula, a 365? A 365? Isso. Explico sim. Que quando for ação rescisória, então ação rescisória ou mandado de segurança, não vai se aplicar a alçada do procedimento sumário. Okay? Então, imagine uma sentença dentro de um procedimento sumário, de algo que o valor seja pequeno, de um salário e meio. Quando você ingressa com essa ação rescisória, ou seja, a ação rescisória você vai utilizar para tentar rescindir um acordo ou uma decisão já transitada em julgado, que não tem mais recurso nem nada. Então, existem alguns requisitos para a ação rescisória. Quando você ingressa com essa ação rescisória, não vai se delimitar valor de alçada. A ação rescisória ela vai correr pelo procedimento ordinário. Não pode pelo procedimento sumário. O que ela quer dizer, a súmula? Em resumo, ação rescisória e mandado de segurança não tem cabimento dentro do procedimento sumário, dentro do rito sumário. Tranquilo? Beleza. Valeu, Deu para professor. entender? Valeu, meu garoto. Beleza. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Bora para frente. Eu trouxe uma questão aqui para a gente resolver sobre procedimento sumário. Lembrando mais uma vez, pessoal, o maior número de questões aqui dessa matéria é referente ao procedimento sumaríssimo, onde a gente tem que ter mais atenção. É o que funciona mais na prática e aqui as bancas costumam cobrar mais, tá ok? Então aqui uma questão de OAB do ano de 2013, fala assim, que Gilberto ajuizou ação contra a empresa CSC Computadores Limitada, na qual ainda trabalha, postulando o pagamento de vale transporte de 2 meses e o ticket refeição de 3 meses. O juiz julgou procedente o pedido e, para tanto, valeu-se da Lei 7.418, de 85, Lei do Vale Transporte, e da análise da norma coletiva da categoria do autor, que na cláusula 8ª garante o benefício de alimentação. A sentença foi prolatada de forma líquida no valor total de R$ 657, mesmo valor de alçada arbitrado na audiência. Diante do que prevê a lei, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, eles falam aqui, a questão fala aqui de uma sentença líquida no valor de R$ 657. E ela diz ainda que é o mesmo valor de alçada arbitrado na audiência. Se arbitrou R$ 657 na audiência, a gente já pode concluir que o procedimento que está tratando aqui a questão é o procedimento sumário, de 0 até 2 salários mínimos. As alternativas, elas falam que de recursos cabíveis no procedimento sumário, de sentenças proferidas dentro do procedimento sumário. Cabe algum recurso? O que a gente viu? Que, em regra, é irrecorrível, cabendo apenas um recurso extraordinário para o STF, quando a matéria versada na sentença tratar sobre direito constitucional, ok? Então, ou cabe o recurso extraordinário, ou caberia aqui, no caso, para
para tirar uma omissão, um erro material, uma contradição, obscuridade, caberia também aqui o embargo de declaração. Mas aí a questão teria que trazer para você que seria uma omissão, obscuridade, para você definir que seria embargo de declaração. Ok? Então, o que a gente sabe inicialmente? Que, em regra, são irrecorríveis. Ele fala aqui no enunciado da questão, ó, o juiz julgou procedente o pedido, e para tanto valeu-se, ele fala de uma lei federal, a Lei 7.418, de 85, Lei do Vale Transporte, e fala também de norma coletiva da categoria. Não foi pronunciado no enunciado que o juiz ele versou em alguma parte dessa sentença sobre matéria constitucional. Então, a gente pode concluir aqui que não caberia nenhum tipo de recurso. A letra E ela estaria descartada, que fala aqui do cabimento do recurso extraordinário, tendo em vista que a sentença não tratou de matéria constitucional. Então, vamos nas alternativas. Ó. Letra A. Desta sentença não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como por se tratar de causa de alçada exclusiva da vara. Letra A aqui já me parece a mais correta. Caberá recurso de apelação, já que a Constituição Federal garante o duplo grau de jurisdição. Apelação nem tem no processo do trabalho, então não caberia apelação. Caberá recurso ordinário no prazo de 8 dias por qualquer dos litigantes. Não é cabível recurso ordinário dentro do procedimento sumário. Recurso ordinário só vai caber os procedimentos sumaríssimo e procedimento ordinário. Procedimento sumário não cabe nenhum recurso inerente ao processo do trabalho. Ok? Por envolver análise de lei federal, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Ele fala aqui da análise de lei federal, mas como é procedimento sumário, não caberia aqui submeter essa sentença ao duplo grau de jurisdição. Será cabível o recurso extraordinário? A gente já analisou que não poderia, porque não tratou de matéria constitucional essa sentença. Okay? Então, você precisaria o quê? Descobrir qual era o rito dentro do enunciado e, sabendo do rito, você teria que saber as possibilidades recursais no processo de trabalho dentro desse rito. Então, a correta seria a letra A. Dessa sentença, aqui a gente está dentro da regra, não caberá recurso, tendo em vista a matéria discutida, bem como por se tratar de causa de alçada exclusiva da vara, ou seja, a alçada do procedimento sumário. Correta, letra A. Tranquilo? Pessoal, aqui com vocês de novo. Deu para entender? Sergião, tranquilo a questão? Pode cair na prova do mesmo jeito? Mas é complicado, né? A gente olhando assim de cara, a gente ia pra né? Pode colocar uma dessa parecida? Pode ser essa daí. Mudar só os nomes? As sequências das letras. Tá. Valeu. Então, bora lá, pessoal. Bora para frente. Agora com... Vamos entrar agora no procedimento sumaríssimo. Lembrando, pessoal, procedimento sumário só para dissídios individuais, tá bom? Então, procedimento sumário e procedimento sumaríssimo, somente dissídios individuais. Quando falar questão de dissídio coletivo, pelo amor de Deus, procedimento ordinário. Dissídio coletivo, somente rito ordinário. Não existe dissídio coletivo dentro do rito sumaríssimo ou do rito sumário. Beleza? Anotem isso aí. Não esqueçam disso. Então, dissídios individuais de 2 a 40 salários mínimos. Aqui também valor da alçada na data do ajuizamento. Então, o que pega muita gente com relação a esses valores aqui é essa informação que eu trago nesse balãozinho laranjado aí, de que excluem-se as demandas em que é parte a administração direta, autárquica e fundacional. Pessoal, olhem bem a informação. Ele fala assim, administração direta, autárquica e fundacional. Nós temos a administração direta, que é toda aquela organização, a estrutura organizacional dos entes políticos federativos. Então, a estrutura organizacional da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que compõem a administração direta.
A administração indireta, que é o fenômeno da descentralização administrativa, fazendo aqui um resuminho de direito administrativo, a administração indireta ela tem 4 entidades: as autarquias, as fundações públicas, ou as fundações, né, ou a autarquia fundacional, ou chamam também de fundação autárquica, aí vai da nomenclatura que você preferir, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, note que a lei excluiu aqui as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Disse que somente quando tiver no polo passivo a administração pública direta, uma autarquia ou uma fundação pública, esse processo, ainda que o valor de alçada esteja dentro dos parâmetros do procedimento sumaríssimo, esse processo ele tem que tramitar no procedimento ordinário. Então, um exemplo bem clássico aqui para vocês. Imagine aqui, vamos pegar um exemplo aqui da UFAC. A UFAC ela tem um contrato de uma prestação de serviço de limpeza. Então, tem uma empresa que presta serviço de limpeza, empresa contratada, presta serviço de limpeza lá na UFAC. Limpa aquela grama lá, faz a grama, limpa as salas de aula, limpa os banheiros, os corredores. Beleza. Então, imagine que essa empresa ela venha a falir e deixe os seus funcionários na mão, sem pagamento de verbas rescisórias, 13º, e tudo mais, ok? A pessoa vai fazer essa reclamação trabalhista e vai colocar no polo passivo a empresa na qual ela trabalhava e para responder de forma aí subsidiária a UFAC, que é uma fundação pública e está dentro aqui das exclusões. Então imagine que ela entrou com a reclamação trabalhista e o valor líquido dessa reclamação é de R$20 mil. Você concorda comigo que R$20 mil está dentro do valor de alçada do procedimento sumaríssimo? R$20 mil está entre 2 e 40 salários mínimos. Só que no polo passivo existe uma fundação pública. Então, se existe no polo passivo ou um ente político federativo, administração direta, ou uma autarquia ou uma fundação pública, não pode esse processo correr, tramitar pelo rito sumaríssimo. Ele deve ser encaminhado para o rito adequado, o procedimento adequado, que é qual? Procedimento ordinário, ok? Então, muito cuidado quando a questão falar, ou quando você estiver analisando, vier a informação dizendo que a administração pública indireta. A administração pública indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, se está no polo passivo, ela vai se tramitar também pelo procedimento sumaríssimo. Só se exclui se no polo passivo tiver administração direta, autárquica e fundacional. Polo passivo ou também no polo ativo, ok? Então, se uma das partes for administração direta, for autarquia e fundacional, você vai lembrar o quê? Somente pelo procedimento ordinário. Nunca pelo sumaríssimo, nunca pelo sumário, ok? Então, com exceção dessas situações que eu acabei de falar aqui para vocês, todos os valores de alçada aí tiverem entre 2 e 40 salários mínimos na data do ajuizamento, vão tramitar normalmente pelo procedimento sumaríssimo. Tranquilo? Então, no procedimento sumaríssimo, na sua petição inicial, terá que ter o pedido certo e determinado com indicação do valor correspondente. Professor, o que seria esse pedido certo ou determinado? Você vai ter que pedir, eu quero aqui 13º salário com relação ao ano tal, no valor de R$2.000. Você determinou o seu pedido, que é o 13º salário, e você está indicando, está liquidando ele, indicando o valor correspondente. No procedimento ordinário, antes da reforma trabalhista, não se fazia necessário a liquidação dos valores correspondentes. A partir, então, dessa inovação legislativa, por meio da reforma trabalhista, é que se passou a se exigir também, no procedimento ordinário, a liquidação, a indicação do valor correspondente. Ok? Então, na petição inicial, dentro do procedimento sumaríssimo, o que tem que ocorrer?
O pedido tem que ser certo ou determinado com indicação do valor correspondente. Então, pedido certo, determinado e líquido, ok? Estou pedindo aqui horas extras que eu fiz nos dias tais e tais, no ano tal, no ano de 2017 até 2019. Então, eu estou colocando meu pedido como certo e determinado. Então, já apresento um cálculo básico para o juiz. Essas horas extras aqui totalizaram um valor de R$ 10.000 que eu preciso receber. Você está liquidando, então preenche esse requisito da sua petição inicial no procedimento sumaríssimo. Outra informação importantíssima, ok? Cai muito em prova isso aqui. Não se fará citação por edital no procedimento sumaríssimo. Dentro do procedimento sumaríssimo, quando você faz a sua reclamação trabalhista, o valor da causa é de alçada entre 2 e 40 salários mínimos. Você coloca essa reclamação lá, o endereço da parte contrária tem que estar bem bonitinho lá. Tem que estar tudo certinho o endereço, para que quando se envie a carta postal lá, citando para audiência, intimando, notificando a parte contrária, tem que estar tudo bonitinho, porque no procedimento sumaríssimo não vai caber citação por edital. Citação por edital somente no procedimento sumário. Okay? Então, anote isso como verdade. Tem que ter o pedido certo ou determinado. Tem que ser líquido esse pedido, tem que ter a indicação do valor correspondente. E o endereço tem que estar correto, porque não poderá ser feita citação por edital dentro do procedimento sumaríssimo. Se uma dessas situações, a lei traz para a gente, se uma desses requisitos aqui, no procedimento sumaríssimo, não forem preenchidos pela parte reclamante, o que acontece com esse processo? Se não for atendido pelo reclamante, importa o quê? No arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas processuais. É isso que a lei fala. Não confunda, pelo amor de Deus, com um processo civil, porque a questão vai ter uma alternativa lá dizendo o quê? O juiz vai intimar a parte para emendar a inicial. Se tiver o endereço correto, aí imagina uma questão lá, falando que entrou com uma reclamação trabalhista no procedimento sumaríssimo. O juiz tentou notificar a parte e não encontrou naquele endereço. Aí vai ter uma alternativa, com certeza, falando para você marcar ela, dizendo o quê? Que o juiz vai dar um prazo para que a parte reclamante emende essa petição inicial, colocando o endereço correto. Isso não vai acontecer. Pelo menos, na forma da lei, isso não é para acontecer, tá ok? O processo, ele vai ser arquivado, extinto, sem resolução de mérito. E a parte reclamante ainda será condenada ao pagamento das custas processuais, das despesas com esse processo, tá ok? Então, quais são as hipóteses de arquivamento do processo, do procedimento sumaríssimo? Se esse pedido não for certo, não for determinado e não tiver líquido, não tiver com a indicação do valor, ou se na petição inicial o endereço não estiver correto, tudo bonitinho, se for necessário uma citação por edital, o juiz não vai emendar esse processo, ele não vai pedir para você emendar o processo com o endereço correto, corrigir esse processo. Ele vai, de plano, arquivar o seu processo, tá ok? Então, você vai ter que entrar com outra petição inicial, com outra reclamação trabalhista, sanando esses vícios para que o juiz possa prosseguir e aceitar o seu processo dentro do procedimento sumaríssimo, tá ok? Então, informações até agora, pedido certo determinado, indicação do valor correspondente, não pode ser feita citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não confunda, eu não estou dizendo que não existe citação por edital no processo do trabalho. Existe citação por edital no processo do trabalho, mas na fase de conhecimento, no procedimento sumaríssimo, não se admite a citação por edital. Quando o legislador ele criou o procedimento sumaríssimo, foi para dar celeridade a esses processos com valores menores. Dar celeridade, então, não tem como estar fazendo citação por edital, porque isso não é dar celeridade.
Isso ia atrasar mais os processos. Outra informação muito importante, lembrei agora, não coloquei nos slides, tá bom? Com relação à citação por edital. Não se admite citação por edital no procedimento sumaríssimo. Isso é fato. No processo de conhecimento, tá ok? Na fase de execução, ainda que decorra de um processo que tramitou no procedimento sumaríssimo, na fase de execução, ó, olha só, a gente está em outra fase. Pode sim haver a citação por edital. Essa informação está no artigo 880, parágrafo 3º da CLT. Se puder anotar, eu agradeço. Artigo 880, parágrafo 3º da CLT. Vou dizer aqui um exemplo como aconteceria isso. Você entrou com uma reclamação trabalhista, valor R$20 mil. Pediu lá verbas rescisórias, pediu 13º, pediu um terço de férias, salário de férias. Beleza, tranquilo. Prosseguiu o processo, R$20 mil, procedimento sumaríssimo, não estava entre as partes a administração direta, nem uma autarquia, nem uma fundação, tranquilo, procedimento sumaríssimo. Teve todo o processo de conhecimento, a produção de provas, o juiz ouviu as testemunhas, o juiz sentenciou. Essa sentença transitou em julgado. Isso tudo ocorreu no procedimento sumaríssimo. Agora a gente parte agora para a fase de execução. O juiz deu como procedente para que a parte contrária fizesse o pagamento dessas verbas rescisórias liquidadas em R$20 mil. Nessa fase de execução, pode haver a possibilidade, cabe aí uma citação por edital? Pode, não tem problema nenhum. Artigo 880, parágrafo 3º da CLT. Okay? Então, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, no processo de conhecimento. Ok? Cabe sim na execução. Artigo 880, parágrafo 3º da CLT. Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Tranquilo, pessoal? Tá dando para entender? Não ri não, Sérgio. Beleza, né? Vamos para frente. Se tiver dúvida, me interrompam. Ainda sobre o procedimento sumaríssimo, a causa, a partir do momento do protocolo, a causa dentro do procedimento sumaríssimo, ela tem que ser julgada no prazo máximo de 15 dias. Okay? Então, entre o dia do ajuizamento da reclamação trabalhista e o dia da audiência e do julgamento desse processo, não pode passar de 15 dias. O máximo será de 15 dias. Existe, portanto, a possibilidade dessa audiência ela ser interrompida. Se essa audiência for interrompida, essa audiência for fracionada, terá o prazo de mais 30 dias. Ok? Prazo de mais 30 dias, salvo se houver um motivo relevante justificado pelo juiz. Então, o que acontece aqui? Você protocolou a sua reclamação trabalhista e pelo valor de alçada, ela deve tramitar no procedimento sumaríssimo. Se é procedimento sumaríssimo, falei para vocês, o legislador criou esse procedimento para dar celeridade às reclamações trabalhistas. Essa causa já tem que ser julgada no prazo máximo de 15 dias. Tranquilo? A gente vai ver que vai ser uma audiência una, uma única audiência. Nessa audiência vai se propor a conciliação. Nessa audiência serão produzidas as provas, o juiz ouvirá as partes, ouvirá as testemunhas, o juiz decidirá sobre incidentes possivelmente aí suscitados nesse processo, nessa audiência. Isso tudo vai acabar dentro dessa audiência una e o prazo máximo é de 15 dias. Se houver a necessidade de um fracionamento dessa audiência, de uma interrupção dessa audiência, o juiz terá um prazo de mais 30 dias. Então, esse prazo para acabar terá um prazo de mais 30 dias. Então, note, se a audiência for fracionada, esse processo aumenta o prazo aí de 15 para 45 dias. Então, mais 30 dias após os 15 dias, ok? Então, pode vir a passar de 45 dias também? Pode, se tiver motivo relevante aí, justificado pelo juiz, ok?
Então, procedimento sumaríssimo tem que ser julgado no prazo de até 15 dias. Se tudo ocorrer bem, a audiência é una, tudo vai acontecer dentro dessa audiência, deu tudo certo, colheu as provas, produziu as provas, procedimento sumaríssimo, até 15 dias deve ser julgado. Se a audiência tiver necessidade de ser interrompida, imagine um exemplo que a gente vai ver lá na frente que vai poder se admitir a prova pericial no procedimento sumaríssimo. Então, imagine uma reclamação trabalhista em que está se requerendo um adicional de insalubridade. Não tem como o juiz, não é técnico de segurança do trabalho, nem médico de segurança do trabalho. E nem o juiz vai pessoalmente lá no local de trabalho para saber se aquele trabalhador ele tem uma exposição a um agente aí nocivo, um agente insalubre, que vai ensejar o pagamento de insalubridade. Então, não há dúvidas que há necessidade de produção de prova pericial para se conceder, no caso, o adicional de insalubridade. Okay? Então, se tem audiência una no procedimento sumaríssimo, vai saber que vai precisar ser fracionada, porque o juiz vai ter que designar um perito, né? Vai ter que designar qual o objeto da perícia e o prazo para que esse perito possa devolver essa perícia. E a partir dessa perícia, o juiz vai poder decidir aí se concede ou não esse adicional de insalubridade. Esse seria um motivo de interrupção, aqui no caso da audiência una do procedimento sumaríssimo, ok? A audiência ela tem que ser una. Todas as provas serão aí produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. A gente estuda no processo civil que para que você produza uma prova numa audiência dentro do processo civil, você vai ter que especificar antes para o juiz quais são as provas que pretende produzir. Inclusive, é um dos despachos dentro do processo, quando o juiz ele vai fazer aquele despacho lá para ajustar o processo, no processo civil, ele te abre um prazo para você indicar quais as provas que você pretende produzir. Você tem que dizer se vai ser testemunha, se você quer uma prova pericial, etc. É o despacho saneador do processo, ok? No procedimento sumaríssimo não existe isso. Você não precisa na sua petição inicial ou numa petição uma petição intercorrente, você aduzir, especificar dentro do processo de trabalho, no procedimento sumaríssimo, quais as provas você irá produzir na audiência, quem serão as testemunhas, se vai precisar de prova pericial ou nada. Isso tudo você faz no dia da audiência. Então, as questões elas vêm para te confundir com o processo civil e você pensar que existe a necessidade de você indicar as provas que vai produzir na audiência. Não precisa um procedimento sumaríssimo dentro do processo de trabalho, ok? Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que elas não sejam requeridas previamente. Você pode colocar, sim, na sua petição inicial, quem serão as testemunhas. Você pode colocar já que vai precisar de uma prova pericial, você já pode pedir a produção de outro tipo de prova para o juiz na sua petição inicial ou então numa petição intercorrente, mas isso não é necessário no procedimento sumaríssimo. Você pode produzir tudo na instrução e julgamento, ok? As partes poderão se manifestar sobre os documentos apresentados sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério do juiz. Então, se você produz alguma prova, você leva algum documento, então as partes elas poderão se manifestar sobre esses documentos apresentados, okay? Salvo se houver alguma impossibilidade aí, critério do juiz, para que ele possa estar interrompendo essa audiência e fracionando essa audiência. Uma coisa é eu levar como parte nessa audiência no procedimento sumaríssimo alguns documentos, 5 folhas, uma folha de documento, que o advogado da parte contrária ou a própria parte estiver utilizando aí o ius postulandi no processo de trabalho, poderá analisar e poderá questionar essas provas, né, e já se manifestar com relação a essas provas. Agora imagine um volume muito grande de provas. Um documento, eu chego com um processo com um documento de 1000 folhas, não tem
né? Obviamente, como a parte contrária se manifestar naquele momento na audiência. Okay? Então, haverá sim a possibilidade de interrupção dessa audiência, aí a critério do juiz, analisando o caso concreto, analisando aí a peculiaridade da situação da análise dessa prova, desses documentos. Ok? Então, revisando esse slide aqui, a causa tem que ser julgada no prazo máximo de 15 dias, ok? Se essa audiência una, dentro desses 15 dias, ela for fracionada, interrompida, esse prazo vai se estender por mais 30 dias, então pode ir até 45 dias, e pode ir até mais também, se houver um motivo relevante aí, justificado pelo juiz, tá, ok? A audiência una, produção de provas dentro da audiência, e não há necessidade de requerer previamente de indicar qual será a produção da prova. As partes vão se manifestar sobre os documentos apresentados e o juiz pode interromper essa audiência se houver impossibilidade de análise dessas provas no momento da audiência, ok? Vamos para frente ainda sobre procedimento sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas. Pessoal, procedimento ordinário no processo de trabalho são 3 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas. Processo civil, 3 testemunhas. Processo do trabalho, procedimento ordinário, 3 testemunhas. Processo do trabalho, procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. E no procedimento sumário, a lei não traz o número de testemunhas. O que a doutrina tem como majoritário? Aplica-se por analogia o que se diz para o procedimento ordinário. Então, o procedimento sumário teria também a possibilidade de apresentação de 2 testemunhas. Então, a grande exceção aqui é no procedimento sumaríssimo. Não esqueça mais disso. Dentro do procedimento sumaríssimo, só pode levar no máximo de 2 testemunhas, ok? Não pode mais que isso. Procedimento ordinário, 3 testemunhas. Procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. Elas vão comparecer à audiência independentemente de intimação. Até mesmo agora no processo civil acabou com a situação da intimação obrigatória por parte da vara, por parte do juiz. É o advogado da parte que tem a obrigação de fazer a intimação ou apenas de convidar a pessoa para comparecer voluntariamente no dia da audiência. Ok? Então, com relação às testemunhas, no procedimento sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas, elas comparecem à audiência independentemente de intimação, ok? Professor, e se essa testemunha faltar, o juiz poderá intimar ela de forma oficial, de forma mais formal, para que ela possa estar presente na audiência, uma testemunha que imagina uma testemunha que é imprescindível para o seu caso, uma prova que somente através dela você vai conseguir provar os seus fatos ali que foram aduzidos naquela reclamação trabalhista. O juiz, ele pode sim intimar essa testemunha. Agora, no procedimento sumaríssimo, você vai ter que comprovar que ela foi convidada. Ok? Então, chegou no dia da audiência, faltou a testemunha, né? Excelência, a testemunha que era imprescindível para que eu possa provar os fatos que eu aleguei na minha reclamação trabalhista. Gostaria que o senhor intimasse ela para comparecer na próxima audiência, né, marcada por Vossa Excelência, sob pena dela ser determinada a sua condução coercitiva. Eu fiz o convite para ela, está aqui no meu WhatsApp, está aqui o print da conversa, está aqui a carta que eu enviei, ela assinou, etc. Então, você tem que demonstrar para o juiz que você fez o convite. Se a testemunha falta e você não comprova para o juiz que fez o convite para essa testemunha comparecer nessa audiência, o juiz não vai intimar ela. Ok? Então, procedimento sumaríssimo, máximo de 2 testemunhas, elas vão para a audiência independentemente de intimação. O juiz pode intimar só se a testemunha faltar à audiência e você demonstrar para o juiz que fez o convite para essa testemunha. O juiz vai intimar ela e se ela voltar a faltar à audiência, aí ele vai mandar e determinar a condução coercitiva
dessa testemunha. Porque o oficial de justiça vai lá com o policial buscar ela em casa para que ela compareça na audiência trabalhista no procedimento sumaríssimo. Pode ser produzida prova pericial no procedimento sumaríssimo? Pode sim ser produzida prova pericial no procedimento sumaríssimo. Então, quando a prova do fato o exigir ou por exigência legal. Exigência legal é quando a lei já determina que determinadas sentenças têm que ser proferidas com base em prova pericial. É o caso do exemplo que eu utilizei com vocês, do adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade e de periculosidade é já determinado, previsto em lei, que deve sim, dentro do processo judicial, ter a prova pericial, que seria o laudo de insalubridade, que vai atestar qual que é o grau de insalubridade ou o grau de periculosidade do ambiente de trabalho do reclamante. Tá? Então, aqui entra na situação quando houver uma exigência legal. Se houver exigência legal, se fará a produção de prova pericial no procedimento sumaríssimo. Ou quando o fato exigir. Um exemplo aí sobre quando o fato exigir. Imagine o reclamante está pedindo aí um dano moral e material com relação a um acidente de trabalho sofrido. E o quanto que o juiz vai decidir sobre esse dano moral, ele vai muito da sequela que ficou, né, decorrente desse acidente, etc. Então, o reclamante ele pode aduzir para o juiz que ficou com uma sequela no braço, ficou com uma limitação, né, na forma de andar, ele não pode mais trabalhar, não pode mais usar o braço esquerdo, o braço direito, etc. Então, o juiz pode determinar aí o fato, está exigindo uma prova pericial, o juiz não é médico, o juiz não tem como, né, ortopedista para dizer se houve uma sequela, por quanto tempo, qual é o grau, qual a gravidade disso, qual que é o nível de limitação que esse trabalhador teve em decorrência desse acidente, se foi realmente em decorrência desse acidente. Então, somente uma prova pericial poderia trazer essa elucidação para o juiz julgar da forma melhor possível. Okay? Então, pode ser produzida a prova pericial no procedimento sumaríssimo. O juiz fixará 3 coisas: o prazo, o objeto e o perito. Okay? Então, se a prova do fato exigir, ou por exigência legal, o juiz vai definir e designar uma prova pericial e ele fixará o prazo para a entrega dessa prova, fixará qual que é o objeto, é atestar o grau de insalubridade, o grau de periculosidade, é atestar a questão da doença cometida pelo reclamante, pelo empregado, se é decorrente do seu trabalho no local, etc. E definir qual vai ser o perito. Tranquilo? Então, o juiz define o prazo, o objeto e o perito com relação à prova pericial. Chegando esse documento, laudo pericial, chegando essa prova pericial, o juiz vai abrir um prazo comum de 5 dias para manifestação das partes. Tranquilo? Então, lembrando aqui sobre esse slide aqui, 2 testemunhas, beleza? As testemunhas comparecem à audiência sem necessidade de intimação. Essa testemunha vai poder sim ser intimada no caso dela faltar à audiência e a parte comprovar para o juiz que convidou essa testemunha. Se ela voltar a faltar, o juiz poderá determinar a condução coercitiva. Isso aqui é tudo letra de lei, beleza, pessoal? Poderá ser produzida prova pericial no procedimento sumaríssimo? Pode sim, quando a prova do fato exigir ou por exigência legal. Então, lembre aí do adicional de insalubridade, periculosidade, o dano moral, o dano material, etc., que exigir aí o fato de estiver exigindo uma prova pericial. Se houver prova pericial, o juiz fixará 3 coisas: o prazo, o objeto e o perito. Entregando-se esse laudo pericial, o juiz com essa prova pericial dentro do processo, dentro dos autos, se abrirá um prazo comum de 5 dias para manifestação das partes. Tranquilo, pessoal? Finalizando aqui com alguns questionamentos importantes inerentes ao procedimento sumaríssimo, só para a gente dar uma revisada aqui. Qual o prazo máximo para a sentença no procedimento sumaríssimo?
a gente viu que o prazo máximo é de 15 dias. Pode ser fracionado esse prazo, se o juiz entender pela interrupção dessa audiência. Então, pode-se adicionar aí mais 30 dias nesse prazo de 15 dias, ok? Qual o número máximo de testemunhas no procedimento sumaríssimo? Procedimento sumaríssimo, 2 testemunhas. Procedimento ordinário, a gente viu, 3 testemunhas. Admite-se prova pericial no procedimento sumaríssimo? Admite-se, sim, quando for uma imposição legal ou quando o próprio fato exigir. O juiz, ao definir a prova pericial, vai delimitar 3 coisas: o perito, o prazo e o objeto da perícia. Admite-se citação por edital no procedimento sumaríssimo? Não se admite citação por edital no procedimento sumaríssimo. Isso com relação ao processo de conhecimento, beleza? Processo de execução, admite-se sim a citação por edital. Artigo 880, parágrafo 3º da CLT. E aí, pessoal, quem ainda sobreviveu aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Muita coisa, pouca coisa? Pouca coisa, né? Uma leiturazinha básica, vocês já pegam tudo aí. Eu trouxe 3 questões aqui para a gente resolver. Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Quer deixar para depois nas questões? Me respondo aí. Eu acho melhor durante as questões, professor. Depois das questões, né? Isso. Então vamos resolver as questões aqui. Bora lá. Primeira questão. Trouxe só questão de OAB, ó. Isso aqui caiu no 27º exame de 2018. Juca ajuizou ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa privada no ramo de mineração. Paulo também ajuizou ação, mas em face de seu ex-empregador, uma empresa de prestação de serviços, e do município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para quem prestou serviços requerendo a responsabilização subsidiária. Os respectivos advogados atribuíram o valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca e 15 salários mínimos à causa de Paulo. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Então, ele quer saber aqui qual seria o procedimento adequado, qual seria o rito adequado para o processamento dessas reclamações trabalhistas. Então, a gente percebe aqui que o Juca foi 20 salários mínimos, então está dentro da alçada do procedimento sumaríssimo. E 15 salários mínimos para Paulo, também dentro do rito sumaríssimo. Então, de início, a gente percebe aqui que os dois têm o valor de alçada para o procedimento sumaríssimo. Então, o cara poderia já marcar aqui a letra B. Ambas as causas correrão sobre o procedimento sumaríssimo. Só que tem um detalhe aqui, quando fala aqui, ó, Paulo também ajuizou a ação, mas em face de seu ex-empregador, uma empresa de prestação de serviços e o município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então, se o município de Nova Iguaçu está no polo passivo dessa reclamação trabalhista, o município de Nova Iguaçu é o que é a administração pública direta, então a gente entende o quê? Que não pode esse processo, essa reclamação aqui de Paulo, ser processada no rito sumaríssimo, tem que ser no rito ordinário. Então a gente conclui o quê? Juca será no procedimento sumaríssimo e Paulo sob o procedimento ordinário, ok? Então a correta aqui seria a letra A nessa questão. Então eu trouxe para vocês perceberem qual que é a pegadinha que é trazida pelo examinador. Então se o cara estudou pouco aqui, deixou passar essa questão da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, você marcaria com certeza a letra B. Mas sabendo que se tiver dentro desse processo, se for parte a fazenda pública, no caso, a administração direta
uma autarquia ou uma fundação pública não pode pelo procedimento sumaríssimo. Então, correta a letra A, essa questão aqui. Aí é aquela coisa, né? O cara faz a prova, faz 39 pontos, reprova por 1 ponto, aí percebe que errou uma dessa aqui. Aí pega a corda, vai pro canto da casa, chora, faz uma carta. Aí vocês sabem, né? Então bora lá. Essa aqui é análise judiciário, TRT 6. Conforme regras contidas na consolidação das leis do trabalho sobre procedimento sumaríssimo, é incorreto afirmar. Então aqui são 5 alternativas, 4 estão corretas, ele quer a incorreta. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, para mim aqui está correto. Para dissídio individual, lembrando, não pode coletivo, o valor não excede 40 salários mínimos, a vigência é na data do ajuizamento, fica submetido ao procedimento sumaríssimo. Está correto. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, também correto. Se for parte a administração pública direta, autarquia ou uma fundação, elas estão excluídas do procedimento sumaríssimo. Se adotará o procedimento ordinário. C. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. A C aqui tem um erro com relação à quantidade das testemunhas. Fala que comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independente de intimação, aqui está correto, só que o máximo será de 2 testemunhas para cada parte, não de 3. Então, a incorreta aqui seria C, seria a alternativa para a gente marcar. Vamos ler as outras. A D. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo absoluta impossibilidade a critério de juiz. Então, aqui está correto, sobre os documentos apresentados, que letra de lei, está tudo letra de lei. Quando vocês forem ler na CLT, vocês vão perceber, resolver questões também, que é tudo letra de lei, quando a gente fala aqui de procedimentos, tá? Letra E. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado, sob pena de arquivamento da reclamação. Correto também. Letra E. Então, aqui a gente tem a letra C, que é a alternativa a ser marcada. Bora lá para a última. Para a gente finalizar. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente, na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Então, até aqui está correto. Fala de dissídio individual. Não tem coletivo aqui. O valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Beleza. Estão excluídas do rito sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional. Aqui eu percebo um erro, imagino que essa questão pegou muita gente, porque inclusive é uma questão de concurso de juiz do trabalho, porque o examinador colocou aqui a administração pública indireta. Quando ele coloca a administração pública indireta, ele está falando das 4 entidades, das autarquias, das fundações, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Então, não tem nenhum problema de ser um rito sumaríssimo as empresas públicas, ser parte de empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, o erro dessa alternativa A é quando ele fala aqui da administração pública indireta. Se ele inclui aqui a administração pública indireta, está errado. Então, é somente a administração pública direta e da administração pública indireta, somente as autarquias e as fundações públicas. Eu podia colocar aqui a administração pública direta, indireta,
E nestas excluídas as empresas públicas e sociedade de economia mista. Aí estaria correto. Então, a alternativa A está incorreta por conta dessa informação aí da administração pública indireta. Letra B. Nas reclamações sujeitas ao rito sumaríssimo, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicado o valor correspondente. Perfeito. Pedido certo, determinado e liquidado o valor da causa. Tranquilo. Cumpre ao autor indicar corretamente o endereço do reclamado. Perfeito. Também está correto. Não o fazendo, deverá o juiz conceder prazo de 10 dias para emendar a inicial. Frustradas as tentativas de citação, a requerimento da parte, será procedida a citação por edital. Então, até a parte que fala que o autor deve indicar corretamente o endereço do reclamado, até aqui está correto. Não fazendo, deverá o juiz conceder prazo de 10 dias para emenda da inicial? Não. Se o autor não indica corretamente o endereço do reclamado, no processo de trabalho, procedimento sumaríssimo, o juiz tem que fazer o quê? Arquivar o processo e condenar o reclamante nas despesas, nas custas processuais, ok? Ele colocou ainda, frustradas as tentativas de citação a requerimento da parte, será procedida a citação por edital. Mais um erro, não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Beleza? Então, letra B também está incorreta. Essas aqui são boas, que estão trazendo várias informações aí que a gente consegue revisar dentro das alternativas. Letra C. A audiência no procedimento sumaríssimo será una. Perfeito, correto. Oportunidade em que se fará a instrução e o julgamento do processo. Perfeito também, tranquilo. Não se admitindo o fracionamento da audiência. Haja vista que o objetivo do procedimento sumaríssimo é tornar mais rápida a solução do litígio. Ó, a audiência é una, e essa audiência é una com esse objetivo do procedimento sumaríssimo ser mais rápido e ter aí o mais rápido possível a solução do litígio. Agora, existe a possibilidade de fracionamento da audiência. Então, se tiver a necessidade de uma prova pericial, se tiver que ter uma análise mais apurada dos documentos apresentados dentro da audiência, o juiz, sim, a critério do juiz, ele poderá fracionar, sim, essa audiência, tá bom? Então, quando fala não se admitindo fracionamento da audiência, está incorreto. A audiência é una. A regra é que ela é una, mas há, sim, a possibilidade de fracionamento desse tipo de audiência. Okay? Letra D. No procedimento sumaríssimo, o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerando o ônus probatório de cada parte, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Então, aqui, a D, ela é letra de ler aqui totalmente, tá? Não vi nenhum erro nela. Vamos ver qual que é o erro na alternativa E. Todas as provas no procedimento sumaríssimo serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Beleza. As testemunhas, até o máximo de 2 para cada parte, comparecerão independentemente de intimação. Haja vista que o procedimento sumaríssimo não admite o fracionamento. Tá? Então, estava vindo tudo correto na questão. Aí, depois da última vírgula, ele fala aqui do procedimento sumaríssimo não admitiu o fracionamento da audiência. Essa informação aqui está incorreta. Então, a correta seria aqui a letra B de dado. Correta, beleza? Aí depois a gente já partiria aí para os atos processuais. Bem, galera, essa aqui foi a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, aí eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos conversando com vocês. Se tiver dúvida sobre as questões, sobre o conteúdo. E aí, alguém?
Vamos deixar as dúvidas todas pro dia da prova. No dia tira, na correção, no dia da revisão da prova. Valeu, pessoal. Aproveitando aqui, tem algumas pessoas que a gente definiu, vamos definir esse horário para nossas aulas de processo de trabalho, quarta-feira, às 20 horas, tá bom? Colocar toda quarta às 20 horas. Se houver alguma impossibilidade, algum atraso e tal, eu aviso a vocês, tá? Citação por edital no rito sumaríssimo cabe apenas na fase de execução, só se for na fase de execução. Então a questão pode tentar enrolar você, dizer que está na fase de execução e essa fase de execução se originou de um processo tramitado no procedimento sumaríssimo. Aí pergunta se cabe a citação por edital. Aí tenta te confundir essa informação do sumaríssimo com a citação por edital. Aí você vai analisar a fase. Eu não estou na fase de procedimento, estou na fase de execução. O artigo 880, parágrafo 3º da CLT me autoriza a citação por edital nessa fase. Sem problema algum. Opa. Eu queria saber se, tipo, nas próximas aulas tem como disponibilizar esse material que você vai disponibilizar agora antes da aula, pra gente, tipo, ir acompanhando pelo material, entendeu? Mas qual material que você diz? O senhor vai disponibilizar o material agora, né? Verdade. Não, é porque esse eu já deixei pronto, né? Mas nem toda vez, toda aula eu vou ter o material pronto já. Ah, entendi. Mas quando tiver, se puder disponibilizar antes da aula, que a gente vai acompanhando. Sim, sim. Não, tranquilo. Tá bom? Beleza, Tranquilo. então. Mas aí Valeu. não tô te falando, raramente eu vou ter esse material antes. Não, de boa. Porque Tranquilo. eu tô produzindo esse material agora. Entendi. Então, assim, se Não, eu tranquilo. conseguir produzir de todos os assuntos esse ano, no ano que vem, as turmas de processo de trabalho eu já vou ter tudo em mão, né? Vou só atualizar. Mas eu não tenho ainda, né? Tudo. Não, Mas tranquilo. beleza? Valeu. Tem uma pergunta aqui do Neto. Quando a falsidade nos fatos ocorridos com a vítima veio a óbito e a família pede uma indenização alta, eu não entendi muito com relação a essa falsidade aqui dos fatos ocorridos com a vítima. Viu, Neto? Irlânia, e no procedimento cabe citação por edital? Você quer dizer no procedimento ordinário, né? Procedimento ordinário cabe sim citação por edital, tá? Neto, eu não consegui entender a tua pergunta. Se você quiser fazer ela por áudio aqui, fica melhor. Beleza, pessoal? Então, finalizando aí, agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa noite, ótimo resto de semana. Se tiver alguma dúvida, como sempre, vou estar à disposição para estar conversando com vocês, beleza? Um abraço, até a próxima. Pessoal de tributário, até sexta-feira. Se Deus quiser, comandante. Valeu, meu amigo.